Olá, queridos alunos, tudo bem? Na nossa aulinha de hoje a gente vai entrar nos métodos de MDC, tá? Maior divisor comum entre dois ou mais números, tá? Então, eu vou passar duas maneiras diferentes da gente fazer. E assim, normalmente você utiliza aqui você sente mais facilidade, porque as duas vão dar o mesmo resultado, mas você vai exercitar as duas maneiras aqui. E havendo uma avaliação, eu também cobraria as duas maneiras, tá? Mas normalmente, quando você tem que resolver um problema, você utiliza que você tem mais facilidade. O livro tem como introdução aqui na página 331 esse texto que eu vou ler junto com vocês para a gente entender ele utiliza para poder dar introdução ao conteúdo. Então, vamos lá. Ó. Máximo divisor comum, a gente pode botar as siglas MDC, tá? Então, Elisa coleciona vários tipos de DVDs. Ela comprou uma prateleira para organizar sem misturar os gêneros e facilitar na hora de procurar alguns DVDs. Né? Procurar algum DVD. Ela tem 10 DVDs de ação, 20 de terror e 30 de comédia. Então, são 10, 20 e 30, né? As quantidades de cada gênero aqui. Ela quer organizá-los em quantidades iguais em cada prateleira, de modo que tenha a maior quantidade possível de DVDs. Quantos DVDs Elisa deverá colocar em cada prateleira? Essa situação explica o seguinte problema matemático. Qual é o maior divisor comum entre os números 10, 20 e 30? Então, ela quer dividi-los em partes iguais, então ela tem que ver o divisor comum entre esses números, né? Então, aqui embaixo, coloco o seguinte, que nesse caso podemos resolver da maneira seguinte. Para que as prateleiras tenham o número máximo de DVDs, precisamos encontrar a quantidade máxima de DVDs para cada prateleira. Vamos determinar o conjunto dos divisores de 10, 20 e 30. Então, lembra que eu ensinei a fazer os divisores? A gente fatorava e depois botava uma linha vertical à direita novamente, e ia multiplicando ali, começando por um lá em cima e ia multiplicando. Assim que a gente vê os divisores. Mas o livro sempre traz de uma maneira que você raciocinar e lembrar os divisores. Né? Mas daquela maneira que eu mostrei, é bem mais prático. Então, ó, eu botei aqui bem grande isso aqui que ela colocou. Então, olha só, os divisores de 10 é 1, 2, 5 e 10. Se você fizer daquela forma que eu ensinei, pegar o 10, fatorar e depois ir multiplicando um por cada um, você vai chegar nesses divisores aqui. Os divisores de 20 e os divisores de 30 são esses daqui. 1, 2, 5, 6, 10, 15, 30. Então, olha só, você vê que o 1 repete em todos, o 2 repete em todos, o 5 já não repete em todos. Não é divisor comum dos 3, somente do 10 e do não, o 5 também é. O 4 que não. O 4 não é divisor comum entre eles. O 5 é também. O 6 só é divisor do 30. O 10 é divisor dos 3 também ao mesmo tempo. Aí o 20 só é do próprio 20 e o 30 somente do próprio 30. Então, olha só. O 10 e o 10 é onde foi o maior divisor que apareceu neles. Né? Então, olha aqui. Ó. Assim sendo, os divisores em comum de 2, os divisores comuns são 1, 2, 5 e 10, que é o que acontece aqui. Logo, o maior divisor comum de 10, 20 e 30 é o próprio 10, pois é o maior número que divide os três ao mesmo tempo. Tá? Então, olha só, essa maneira é uma maneira trabalhosa. Porque você imagina ter que ver todos os divisores do número. Aí são números até fáceis de se mexer, terminam com zero, são números pares, tal. Mas foi um número muito grande. Né? Então, na próxima, a gente vai ver alguns métodos que a gente tem. Por isso que eu não fatorei aqui novamente, que a gente não vai usar isso como meio de ver divisor comum. A gente vai ter duas maneiras bem mais fáceis de se ver isso. Tá? Mas aí você fala assim, professor, mas por que você ensinou a gente então aquela maneira de ver o divisor? Não, se você tem que ver o divisor de um número só, somente de um, aquela maneira que eu ensinei é a mais prática.
Mas você tem que ver divisor comum entre outros números, existe outra maneira prática. A matemática sempre procura meios práticos de resolver a mesma questão. Sempre vai ter mais de uma maneira de se resolver e chegar ao mesmo resultado. Tá? Então, aqui, portanto, Elisa, coloca 10 DVDs em cada prateleira. Vai colocar 10 DVDs em cada prateleira, vai ter eles divididos em proporcional, todos de grupinho de 10 em 10. Tá? Você consegue fazer grupinho de 10 em 10 com o 10, você consegue fazer grupinho de 10 em 10 com o 20, consegue fazer grupinho de 10 em 10 com o 30. Né? Isso até conseguimos fazer mentalmente. Então, vamos ver aqui o próprio aqui. Concluímos que, dado dois ou mais números naturais, o máximo divisor comum, ou MDC, é o maior número entre os divisores em comum deles. Aqui, vamos ver aqui um exemplo do MDC entre 8 e 12. Então, aqui, a gente bota aqui os divisores, botei bem grande, os divisores de 8 é o 1, 2, 4 e 8. Os divisores de 12 é 1, 2, 3, 4 e 12. A gente vê aqui que o maior deles é o 4, né? Então, a gente conclui assim, e os divisores comuns são o 1, 2 e o 4. O MDC, que é o maior divisor comum, vai ser o 4. Então, assim que isso que é um MDC. Você vê a divisão que você consegue fazer máxima entre determinados valores. Tá? Isso pode cair em várias situações que a gente vai ver nos problemas das atividades. Então, vamos lá. A gente tem aqui o MDC por fatoração. Eu vou fazer aqui, depois a gente vai lá no livro comparar o que eu vou ver aqui. Tá? Vamos dar uma idazinha no livro aqui. Vamos dar uma ida no livro. Então, temos aqui o livro. O livro trouxe esse probleminha que eu já expliquei lá. Esse jogo aqui teríamos que fazer em aula. Tá? Que é cada um falar o maior número primo que conhece, tá? Até ver quem ganha, quem erra, né? Mas isso aí a gente faz quando a gente voltar à aula. A gente consegue fazer uma brincadeirinha dessa para a gente debater sobre. Tá? Agora vamos aqui. O seu livro. Ele traz aqui, método de composição por MDC. Só que ele coloca de uma maneira que você faria por parte, do jeito que o livro está mostrando, é por parte. E ninguém faz assim. Tá? Faz só das duas outras maneiras que eu vou ensinar. Mas eu falando aqui por cima, é o seguinte, ele fatora aqui, por exemplo, fatora o 1000, aí fatora. Aí ele vê que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Aí ele bota aqui em modo de potência. O 180 ele também faz a mesma coisa. Fatora e coloca o resultado em forma de potência. Após isso, ele vê quais números primos que se repetem tanto em um quanto o outro. Igual aqui, aqui tem 2 e aqui tem 2. Aqui tem 5 e aqui tem 5. Né? Então, é o que repete. O 3 não repetiu em cima, então fica de fora. Após isso, ele vê o número que se repetiu com o menor expoente, no caso esse aqui, que é o elevado a 2, e o 5 é o menor expoente dele, é 1. Não tem nada em cima, é 1. Tá? Porque se por não ter nada for 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1, vai cancelar esse 5. Então, está aqui, o 5 está elevado a 1 e o 2 está elevado a 2. Então, esses que estão com o menor expoente, no caso até ele botou de vermelho aqui, ele faz um produto, ou seja, uma multiplicação entre eles. 2 elevado a 2 é 4, 4 vezes 5, 20. Ele conclui que o maior divisor comum entre 1000 e 180 é 20. Mas esse método é muito confuso, cara. Ficou muito confuso isso aqui. Tá? Então, eu vou mostrar uma maneira bem mais fácil de fazer por método de fatoração. Tá? Vamos lá no meu exemplo lá. Vocês vão ver que é bem mais tranquilo. Então, a gente vai fazer simultaneamente encontrar entre 1000 e 180, igual o seu livro pediu. Tá? Então, primeiro a gente vai fazer o quê? Primeiro, nós colocamos os números que queremos fatorar com uma linha vertical ao lado direito, igual faz uma fatoração normal. Então, a gente pega os dois.
Pega o 1000, pega o 180 e bota a linha ali vertical à direita. Tá? Então, vamos lá. Por segundo, nós vamos fatorar ambos os números, caso possível. Então, ambos os números é o quê? 1000 e 180. Se der para fatorar os dois ao mesmo tempo, eu fatoro. Divido esse pelo número primo que eu colocar aqui, divido esse pelo número primo que eu colocar aqui. Se não der os dois, eu faço somente com 1. Tá? Então, o primeiro número primo que conhecemos é o 2. 1000 dá para dividir por 2, porque é par, porque termina com 0, e 180 também. Então, eu vou colocar aqui. Vamos lá, 1000 dividido por 2 dá 500. 180 dividido por 2 dá 90. Então, ó, a gente conseguiu dividir ambos, né? Dividimos os dois ao mesmo tempo por 2. Ó, se os dois números forem divididos simultaneamente na fatoração, circulamos o número da fatoração. Caso não divida simultaneamente, não circulamos nada. Então, olha aqui, o 1000 deu para dividir e o 180 foi os dois ao mesmo tempo. Então, ó, eu vou circular ele. Tá? Então, se deu para dividir os dois ao mesmo tempo, circulo. Não deu, não circulo. Vamos continuar fatorando. Ó, 500 dá para dividir por 2 e 90 dá para dividir por 2. Coloco o 2. 500 dividido por 2, 250. 90 dividido por 2 dá 45. Deu para dividir os dois ao mesmo tempo. Então, circula ali. 250 dá para dividir por 2, porque termina com 0, é par. 45 já não dá para dividir. Então, vamos lá. 250 dividido por 2 dá 125, e o 45 eu repito aqui embaixo, porque não deu para dividir. Não foi dividido os dois simultaneamente, então não vou colocar círculo aqui em volta do 2. Somente coloco o círculo quando divido os dois ao mesmo tempo. Então, aqui não temos mais nenhum número par, né? Porque 125 é ímpar e 145 é ímpar. Consequentemente, não dá para dividir por 2. Então, vou ver por 3. Para ser divisível por 3, qual é o nosso critério de divisibilidade que a gente viu no começo desse livro? A soma dos números tem que dar na tabuada do 3. Então, vamos lá. 1 mais 2 é 3, 3 mais 5, 8. 8 não está na tabuada do 3, então 125 não dá para dividir por 3. Então eu nem tento, tá vendo? Como é que o critério de divisibilidade ajuda muito? E o 45, 4 mais 5 é 9, então o 45 eu sei que vai dar para dividir por 3, porque 9 está na tabuada do 3. Então vamos lá. Então coloco o 3, 125 eu repito, que eu já vi que não vai dar, nem tento. 45 dividido por 3 dá 15. 125 já dei que não dá por 3, não circulei porque não foi simultâneo. Agora o 15, ó, 5 mais 1 é 6. E eu também sei que o 15 está na tabuada do 3, porque 5 vezes 3 é 15. Então, por 3 de novo. Repito, 125. 15 dividido por 3 dá 5. Agora temos aqui o 125, que não dá para dividir por 3, e o 5 não vai dar para dividir por 3, porque sabemos que é primo. Então, o próximo número primo que vamos colocar aqui é o 5. 125 dividido por 5 dá 25. 5 dividido por 5 dá 1. Dividimos o 125 e o 5 ao mesmo tempo, botamos um círculo em volta do 5. Tá? Então, vamos lá. Aqui já deu 1. Né? Então, aqui já não vai ter mais nada que divida os dois ao mesmo tempo. Então, eu continuo com 5. 25 dividido por 5 dá 5. Repito 1. Continuo com 5. 5 dividido por 5 dá 1. Chegamos ao final. Então, olha aqui. Todos que eu circulei esse. Então, qual é a minha orientação agora? O produto dos números circulados será o resultado do maior divisor comum, ou seja, o MDC, entre os números. Então, esses números circulados aqui, eu vou fazer o produto, que é o quê? Multiplicar. 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Chegamos aí ao nosso MDC. Então, o MDC entre 1000 e 180 é 20. Então, vamos lá no nosso livro. Ó. No nosso livro, tinha dado exatamente esse resultado, mas ficou muito confuso. Essa fatoração, do jeito que eu mostrei, bem mais prático. Tá? Só você fatora os dois ao mesmo tempo, deu para fatorar simultaneamente, bolinha.
bota a bolinha em volta, bota a bolinha em volta. No final, pega todos que você circulou, faz o produto ali, né? Multiplica, o resultado da multiplicação vai ser o MDC. Bem fácil, viu que o resultado foi o mesmo, tá? Então, depois no seu livro aí, você tem aqui, ó, o método de Euclides, tá? O Euclides foi um matemático grego do século III a.C., é conhecido por ter dado rigor à geometria por meio de sua principal obra, Os Elementos. Quer dizer, o Euclides escreveu um livro 300 anos antes de Cristo e que até hoje é utilizado. Dá rigor à geometria. Tá? Então, quer dizer, a geometria é uma parte que não é tão simples e o cara criou muitas coisas dessas. Então, você vê, né? Antigamente, a mente humana trabalhava muito, né? Em relação ao desenvolvimento. Então, vamos lá. Esse método aqui, ó, ele quer que faça MDC de 72 e 54, por o método de Euclides, que é chamado o método do jogo da velha. Tá? Então, vamos lá, aqui eu coloquei esse método aqui no slide para fazer passo a passo, porque fica muito mais simples do entendimento. Então, seguindo o exemplo da página 332, o MDC pelo método de Euclides de 72 e 54. Então, nós colocamos aqui um joguinho da velha, bem simples. No primeiro lado esquerdo aqui eu coloco 72 e o próximo quadradinho eu coloco 54. Ou seja, eu estou querendo dividir 72 por 54. Visualmente já dá para ver que é um número que não dá para dividir um pelo outro, né? Que se eu multiplicar 2 por 54, vai dar mais do que 100, né? Vai dar 108. Então não vai dar uma divisão exata. Então o que eu faço? Se eu não consigo fazer de cabeça, eu vou num cantinho, faço minha divisão. Aqui, minha divisão num cantinho. 72 dividido por 54. Vai dar 1. 1 vezes 54. 54. 72 menos 54 dá 18. Ou seja, 72 dividido por 54 dá 1 e resta 18. Então, nós temos nesse jogo da velha locais para colocar esse resultado da divisão e esse resto. O resto é muito importante aí. Tá? O quociente aqui que deu 1, né? Eu vou colocar aqui em cima, que está de vermelho. Vou colocar aqui em cima. Porque ele não tem tanta importância assim. Tá? E o resto eu vou colocar lá embaixo de 72. Então, é como se fosse a divisão aqui, mas ao invés de eu botar o quociente aqui, eu boto em cima. E o resto eu boto normalmente embaixo do número 18. Então, esse resto aqui, ele vai vir para esse espaço vazio. Então, vou pegar o resto e vou botar lá no espaço vazio. E agora, eu tenho que olhar para cá, ó, 54 dividido por 18. E ver o resultado. Não sei de cabeça, faço num cantinho. 54 dividido por 18. Dá 3, porque 3 vezes 18 é 54. 54 menos 54 resta 0. Então, o que está de vermelho vai lá para cima e o resto vai aqui para baixo. Bom, não deu resto 0? Se deu resto 0, nós chegamos ao final e vimos o número que divide tanto 72 quanto 54 ao mesmo tempo, o maior deles, que no caso aí é o 18. Tá? Aí, nossa, professor, quando que eu tenho que fazer esse método de Euclides? Quanto que eu tenho que fazer o método da fatoração? Você que sabe. Tá? É os dois métodos o mesmo resultado. Se eu pegar 72 e 54 e fizer pelo método da fatoração, vai dar o mesmo resultado, vai dar 18. Tá? Mas você tem que ver qual método você se adapta melhor. Mas, numa avaliação, os dois métodos são cobrados. Aí vem escrito: resolva o MDC pelo método de Euclides. Resolva o problema pelo método da fatoração. Ou, se só tem um enunciado, você resolve do jeito que você acha melhor. Tá bom? Então, olha só, esse exemplo é um exemplo curto. Eu peguei, esse está no livro, página 332. Eu peguei um outro exemplo aqui, meu. Tá?
Aqui, ó, só botei aqui, ó, que logo o MDC em 72,54 é o 18. Aqui, ó, exemplo extra de MDC entre 18 e 38 e 14. Então, vamos lá. 38 e 14, vou fazer o meu jogo da velha. Vou botar o 38 aqui, que eu boto o número maior aqui e o número menor aqui, 14. Vou lá no meu cantinho, faço lá 38 dividido por 14, dá 2, que 2 vezes 14 dá 28, resta 10. O meu quociente vou colocar aqui em cima e o resto aqui embaixo. O resto vou colocar aqui do lado. E agora eu consigo fazer até de cabeça, né? Qual o número vezes 10 quanto é 14 dividido por 10? 14 dividido por 10 dá 1 e resta 4, porque 1 vezes 10 é 10, 14 menos 10 sobra 4. Aqui dá para fazer de cabeça. Olha só, acabou o jogo da velha aqui. Como é que eu faço? Marco de novo o jogo da velha aí, ó, para continuar. Pego o resto, coloco aqui, ó. E agora eu tenho a divisão 10 por 4. 10 dividido por 4, vou fazer de cabeça? Dá também. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 sobra 2. Então, aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8 sobra 2. Aqui de cabeça. Ah, professor, ficou difícil. Vai no cantinho e faz. Tá? Então, aqui, ó. Deu o resto 2, não deu o resto 0 ainda, continuo. Pego o resto e coloco aqui. Vamos lá. 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, nada. Ou seja, deu 0. Olha o nosso MDC aí. Então, o maior divisor comum entre 38 e 14 é o 2. Tá? Então, é isso aí. Não tem jeito. Vamos ver se a gente... Agora, vamos ver o seguinte. Nós vamos fazer essas páginas aqui, ó. Vamos exercitar os novos conhecimentos nas páginas 333, 334, 335, 336. É tudo do jeito que eu mostrei ali, só vai mudar os valores. Tem uma observação aqui que é o seguinte, o probleminha final lá na página 336, ele pede para a gente sortear um número porque seria uma aula presencial. Como não tem como sortear número e tal, eu já coloquei que o número que a gente seria sorteado seria o 20, tá? Quando eu ler lá, a gente vai ver isso. Então, lembrando que o número que a gente sortearia é o 20. Então, deixa eu ler aqui com vocês as questões. Olha aqui. Aqui deu do mesmo jeito, mas só que ele coloca na posição errada. Não é aqui que a gente coloca. Normalmente a gente coloca aqui embaixo, do jeito que eu fiz, tá? Aqui é exatamente a explicação que eu dei. Tá? Exatamente. Que deu 18, olha aqui. Ele até errou aqui também, que botou 1. 1 vezes 18 é 18 e restaria 0? Está errado, né? 3. 3 vezes 18 dá 54 e restaria 0. Então, a posição disso aqui está errada. Isso de cima está errado também no seu livro. Tá? Se quiser corrigir com lápis, aí você corrige. Infelizmente, tem alguns errozinhos. Lembrando que livro é material de suporte. O professor está aqui tanto para corrigir os erros de um livro, qualquer livro vai ter algum erro, até concurso público tem erro de questão cancelada, e passar alguma coisa que não esteja também no conteúdo ali, que no nosso caso foi identificar os divisores de um número. Vamos lá, ó. Olha aqui. Ó. Ele fala, ó, encontra o MDC entre os números usando o método da decomposição. O método da fatoração, decomposição, aqui, ó, é o que eu ensinei lá no primeiro slide. Você traça perto dos números, traça a linha vertical direita e vai fatorando os dois. Deu para fatorar os dois simultaneamente, faz a bolinha. Depois todos os números têm com a bolinha, você faz um produto. Chegou no resultado do produto, é o MDC entre os dois números. Então, você vai fazer isso com 30 e 25, com 42 e 60. E aqui, ó, 18, 30 e 108. Nossa, professor, mas você não ensinou a fazer com 3 números? É a mesma coisa, criança, mesma coisa. Você vai botar aqui o traço direito, o traço do lado direito, vai fatorar. Ver o 18 se dá para dividir, o 30 se dá para dividir, o 108 se dá para dividir.
Deu para dividir os três ao mesmo tempo? Faz uma bolinha. Não deu? Divide somente um deles e o outro, e o restante você vai abaixando. Igualzinho fez com dois números, só que é com três. Tá? No final, todos que você circulou, você faz a multiplicação. Só circula o número que deu para dividir os três ao mesmo tempo. Por isso que eu falei, desde o começo do ano, você tem que saber tabuada, você tem que saber divisão, porque se você está com dificuldade nisso, você vai ficar engasgando nessas partes aí, que só tem que entender o processo, porque a divisão e a multiplicação tem que estar muito tranquila na sua mente, tá? Lembrando, você tem dificuldade em multiplicação, tem dificuldade em divisão, fala comigo para eu te ajudar, porque sempre vai precisar disso rápido, prático. Então, aqui na 2, tá aqui, eu encontro o MDC usando o método de Euclides, que é o quê? O método do jogo da velha. Vai botar os dois números aqui, né? E vai fazer o joguinho da velha. Ó, o 17 está na frente. Você não vai botar o 17 na frente, você vai botar o 30 e depois o 17. Tá? Você vai fazer isso aqui, fazer com o 204, 78. E aqui com 3 números é o seguinte, a mesma coisa também, mas só que o que você vai fazer? Você vai pegar esses dois aqui primeiro, que é o 80 e o 56, vai fazer o jogo da velha, vai fazer ele até dar 0. Quando deu 0, você achou o MDC entre os dois, o resultado do MDC entre 80 e 56, você vai fazer esse resultado com o 44. Você vai fazer um novo jogo da velha e vai botar o 44 junto com o resultado do MDC entre 80 e 56. Somente isso, tá? De novo, ó. Você vai pegar o 80 e 56, vai fazer o MDC por fatoração de Euclides. Fez, chegou no resultado, o resultado você vai pegar e vai fazer um jogo da velha e vai relacionar o resultado do jogo da velha entre 80 e 56, vai relacionar o resultado com o 44 num novo jogo da velha, tá? Que é o método de Euclides. Beleza? Então, aqui o problema. Todos os problemas vão envolver a mesma coisa. Agora é o seguinte, o problema está falando como você tem que resolver, se é pelo método da fatoração, se é pelo método de Euclides, não está falando. Então, qualquer um dos dois métodos vai ter como resultado. Eu vou resolver, e se o seu resultado, tanto pelo método de Euclides quanto fatoração, deu o mesmo resultado porque está certo. Tá? Vamos lá. João é criador de galinhas e precisa separar suas galinhas de seus filhotes, de forma que os pintinhos e as galinhas fiquem em grupo com a maior quantidade possível de cada um. Então, sempre grupinhos, divisão, tudo é gerado em divisor. Existem 60 pintinhos e 14 galinhas. Quantos serão os cercados que João fará? Então, você vai fazer o divisor comum entre 60 e 18. Qual? Como você vai fazer? Você que sabe. Tá? Método da fatoração, método de Euclides. Vamos aqui, ó, que eu vou ir até aqui porque ele tem a resposta toda aqui embaixo. Gabriela é dona de uma pequena doceria e foi contratada para fazer os arranjos de uma festa. Ela deverá fazer 260 brigadeiros e 140 beijinhos. Qual será o máximo de mesas que a festa deverá ter para que Gabriela consiga distribuir igualmente beijinhos e brigadeiros nas mesas? Você vai ver qual é o divisor comum entre 260 e 140. Quando você tem um divisor comum, ele não é o resultado, porque ela quer saber a quantidade de mesas. Então, você vai somar brigadeiro com beijinho e vai dividir pelo maior divisor comum. O resultado vai ser o número de mesas. Tá? Vamos lá para a próxima página. Está aqui, ó. Ó, tem que organizar seus livros, tentando organizar seus livros. Felipe planeja comprar prateleiras e deseja calcular quantas serão necessárias para colocar 32 livros de história, 20 livros de matemática e 16 de literatura. São 3 fatores aqui, ó, 3 números, 32, 20 e 16, e você vai lá
e faz ou pelo método da faturação ou pelo método de Euclides. Temos aqui, um entregador foi contratado para transportar objetos que serão usados em uma festa de casamento, levando em conta que caiba o máximo possível de um certo tipo de cadeira e de mesa em seu caminhão, quantas viagens ele deverá levar? Em 420 e 75 meses. Divisor comum entre os dois também. Tá? E aqui está o que eu falei lá. Ó. Tem que formar dupla, não estamos na escola. A seguir tem 3 números, que é aqui, ó, 42, 80 e 153. O professor vai sortear mais 3 números, mas não botei 3 números não, botei só um, que é o 20, tá? Para cada número sorteado, escolhe separadamente um dos números abaixo e encontre o MDC entre os números sorteados e o número escolhido. Cada número só pode ser escolhido uma única vez, que no caso a gente botou um só. Depois somem, então não tem nada disso. Então a gente só vai pegar o 20, fazer o MDC 42 e 20, MDC entre 80 e 20 e 153 e 20. Tá? E acaba aqui. A gente vai, na próxima aula, a gente vai responder e corrigir todas essas questões. Agora, olha só. No nosso site, eu vou colocar um fórum lá. O que é fórum? Fórum é quando a gente bota uma coisa para ser debatida, uma discussão, tá? Porque eu quero estar mais próximo de vocês. Então, é extremamente importante você entrar e botar a sua opinião, mesmo que esteja certa ou errada, né? Não tem problema. Lá eu vou falar se você sabe o que é número primo, se você sabe o que é divisor, o que é múltiplo. Tá? Então, você vai colocar lá. Eu sei o que é, não entendi até agora o que é. Né? Você vai colocar lá no fórum. Sei que múltiplo é isso, isso e isso. Sei que divisor é isso, isso e isso. Não entendi direito o que é primo, número primo. Então, vai estar lá. Você vai ver escrito Fórum de Matemática. Primeiro Fórum de Matemática. E eu botei lá também para você escrever o que você teve de mais dificuldade até agora em matemática. Lembrando, em matemática. Não vai botar lá, professor, eu tive dificuldade porque na internet é ruim, não tem nada a ver. É no conteúdo de matemática, tá? O que você teve de mais dificuldade em conteúdo online de matemática até o dado momento? Porque a gente está distante. Por que isso? Para eu também poder ver se você... O que vocês estão com mais dificuldade? Porque às vezes eu vejo como uma dificuldade em geral, aí eu pego e boto um vídeo falando só sobre aquilo, entendeu? Então, eu peço que vocês respondam, todos vocês do fórum, mesmo que é para escrever lá, professor, não tive dificuldade em nada, consegui compreender tudo, então, mas você vai lá e tem como você também entrar na pergunta do seu amigo, na resposta do seu amigo, também falar alguma coisa embaixo da pergunta do seu amigo. Então, você pode ir lá e ele fala, não entendi isso. Às vezes escreve lá, amigo, é assim que faz, esse número é simples de entender, porque é tal coisa, tal coisa. Então, fora é uma discussão. Quando a gente fizesse uma roda e discutisse o assunto. Os assuntos são esses que eu botei, vai estar escrito lá. O assunto é esse vai estar, você vai ler e vai responder, tá bom? Então, é isso aí. Um abraço para vocês aí. Fica com Deus, todo mundo, você e sua família.